Motoqueiro Fantasma, o personagem mais maneiro já feito pela Marvel. O cara é simplesmente uma caveira que pega fogo, que anda numa moto e que transforma tudo que toca em uma arma com fogo do inferno. Tem coisa mais maneira que... Não tem, cara, não tem. Tu pode colocar o Hulk no balaio, pode colocar o Homem-Aranha, pode colocar o Superman, tudo numa sacola que todo mundo perde pro motoqueiro. Esse personagem aqui é muito foda. Eu sou um deus, criatura ridícula. E é claro, esse personagem teve 2 filmes que foram protagonizados pelo nosso querido Nicolas Cage, que muita gente não gosta, mas eu tô aqui pra defender ele. Então, pra não perder tempo, já pega o teu lanchão maroto, porque tá começando hoje o Resumindo Sagas, hoje com o Motoqueiro Fantasma, aqui no Em Resumo Isso. Vamos lá, lançado em 2007, Motoqueiro Fantasma começa com o Cavaleiro... Mano, com o Cavaleiro Fantasma. É simplesmente uma caveira que pega fogo, que anda num cavalo que pega fogo. Irado! O Cavaleiro Fantasma conta que o Mephisto, que é basicamente o demônio da Marvel, há muito tempo atrás saiu pela Terra procurando alguém para recolher diversas almas para ele. O Mephisto tinha como objetivo transformar a Terra em um inferno, então ele reúne todas essas almas em um contrato, o contrato de Vingança. Só que como o Cavaleiro viu que se o Mephisto pegasse esse contrato ia dar uma merda cavalosa em cima da Terra, o Cavaleiro simplesmente trai o Mephisto e vai embora. Falou, seus otários! Daí o filme corta e a gente conhece o Johnny Blaze, que é filho do Barton Blaze, ambos motoqueiros que fazem um monte de coisa maluca. E além disso, a gente também conhece a Roxane, a paixão aqui do Johnny. E como ele é um gado, ele resolve fugir com ela e abandonar o pai ali naquele trampo sozinho. E é simplesmente isso, cara. O cara, ele é um moleque de 16 anos que não tem um puto no bolso e planeja fugir pelo mundo com a namorada em cima de uma motoca. É uma boa ideia. Porém, cara, infelizmente o Johnny descobre que o pai dele estava com câncer e metástase, até porque o cara só vivia fumando, né? E numa noite, quando o Johnny, ele repensava se ele iria ou não, aparece pra ele um Mephisto. E o Mephisto aqui, cara, ele vê o Johnny fragilizado e ele faz uma proposta pro Johnny, dizendo que poderia curar o câncer do pai do Johnny em troca da alma do moleque. O Johnny reluta, né, até porque aquilo tava muito estranho, porém, cara, o diabo, ele é argiloso, porque o Johnny acaba cortando o dedo no papel do contrato, fazendo assim com que o Mephisto, ele selasse o pacto, mesmo contra a vontade do Johnny. Mas o fato é, cara, que o pai do Johnny Blaze realmente se curou. Então ele perdeu a alma, mas pelo menos o pai dele se curou do câncer. Porém, meu mano, como eu disse, o diabo, ele é argiloso, porque no mesmo dia que ele curou o pai do Johnny, ele aparece lá e faz com que o pai dele sofra um acidente e, por consequência, acabe morrendo. Puta que pariu, que filha da puta. O Johnny então ele sai dali puto, vai tirar satisfação com o diabo, mas o mesmo diz que o trato que eles fizeram foi pro diabo curar o pai do Johnny, não deixar o pai do Johnny vivo. Então em teoria ele ainda cumpriu a sua parte do acordo. E ele ainda complementa que o matou porque ele precisa do Johnny e vai proteger ele, porém ele só ia entender isso quando chegasse a hora. Johnny então resolve abandonar a Roxane no meio da chuva, nem pra dar uma carona pra ela, um moleque servil, mas ele fez isso aqui pra proteger ela. Então ele sai por aí vagando pelo mundo sem deixar mais ninguém que ele ama correr esse risco. Oi, eu vou te falar uma coisa, tá? Puta introdução foda. Eu gosto muito desse Mephisto aqui, cara. O filme faz uns jogos muito legais com as sombras e a presença do vilão. E a história do Johnny, ela é bem curta e bem rushada, mas que tu consegue compreender que o Johnny só se fudeu nessa história, cara. Então a gente meio que pega afeto por esse personagem e torce pra que um dia ele consiga se vingar do Mephisto. É verdade. O filme então corta para o Johnny já crescido e sendo interpretado pelo Nicolas Cage, que seguiu a carreira de motoqueiro maluco do pai e salta por distâncias gigantescas ouvindo Ozzy Osbourne. Até porque ele não pode morrer, né, já que ele fez o pacto com o Mephisto e o Mephisto tá protegendo ele. Então ele aproveita isso para fazer um monte de show maluco. E ele também aproveita isso para comer um monte de açúcar, até porque ele não pode morrer por causa da diabetes, então ele come taças de jujubas. Ah, tá. Johnny então organiza um salto em um estádio de futebol que ele vai saltar de um gol até o outro, com um monte de carro embaixo. O amigo do Johnny falava que isso é loucura, mas pô, foda-se, ele tá sendo protegido pelo Mephisto. E no dia desse salto aparece lá um monte de repórter numa entrevista e no meio desses repórteres aparece a Roxane, aquela mesma que o Johnny abandonou pedindo uma entrevista. E cara, essa cena aqui não faz o menor sentido, porque o Johnny, ele tá no meio de uma barulheira desgraçada e o amigo dele fala, o Johnny Blaze não dá entrevista. E aí lá no canto, na puta que pariu, bem baixinho, a Roxane solta, nem para uma velha amiga, Johnny. E o Johnny escuta. Que
tesão, mano. O Johnny então vai fazer esse salto e lá a gente descobre que ele prometeu pro amigo que iria tirar os carros, porque era muito perigoso, né, ele saltar sobre um monte de carro lá embaixo, ele poderia se estabanar no chão. E ele tirou os carros e colocou helicópteros ligados. Pô, eu sou mais louco que todos vocês. Johnny então consegue saltar porque ele é brabo e vai chamar a Roxanne pra um jantar. E aqui tem outra cena muito boa do Nicolas Cage pilotando a motoca na contramão. A Roxanne então aceita jantar com o Johnny e tava tudo certo pra aquela noite. Johnny se arruma e quando tava tudo pronto pra sair, quem aparece lá? O Mephisto. Porque longe dali, o filho do Mephisto saiu de onde ele tava e faz um massacre em um bar para poder chamar 3 anjos caídos. E juntos eles conseguirem um contrato das 1000 almas de São Vingança para transformar a Terra em um inferno. Mas não só isso, o Blackheart, ele ameaçou o Mephisto, dizendo que vai matar ele quando ele conseguir todo esse poder. O que faz com que o Mephisto apele para a ajuda do Johnny Blaze. Só que o Johnny claramente não quer ajudar o diabo, mas ele não tem escolha, porque ele vendeu a alma pro Mephisto. E aí o Mephisto liga um modo maneiro e o Johnny Blaze se transforma num motoqueiro fantasma. Uma cena foda, porque o Nicolas Cage fica lá dando aquelas atuações dele maluco, fica rindo, o moleque fica gritando, fica mó maluco lá e se transforma numa caveira que pega fogo, cara. Irado! Pô, eu vou falar um negócio pra tu aqui, tá, cara? Esse filme aqui, ele tem um esmero muito bom com o CGI dele e com a trilha sonora. Se eu não me engano, a trilha sonora é do mesmo cara que fez a trilha de Homem-Aranha 3. E, cara, é muito bom o efeito do motoqueiro fantasma, velho. Essa cena aí que o Johnny tá andando enquanto o chão tá pegando fogo, a pele dele tá se descascando aos poucos. O esmero que esse filme aqui é feito é muito bom, cara. Que lindo, cara! E outra coisa que eu acho muito massa, a maioria das pessoas não concorda, é que nesse filme o motoqueiro ele acaba com os vilões com apenas um golpe. E criticando muito isso, falando que os vilões são ruins e inúteis. E eles realmente são ruins e inúteis. Esses 3 anjos caídos aqui, o Blackheart, são péssimos, cara. Mas eu acho que essa parada do motoqueiro acabar com eles facilmente só deixa claro que o dono da porcaria toda aqui é o motoqueiro, cara. Afinal, ele é uma caveira que pega fogo, que anda numa moto que pega fogo e ele é o Nicolas Cage. Eu sou o mais forte! Mas enfim, nessa mesma noite, o motoqueiro ele dá cabo do Anjo da Terra com uma única correntada, né? Ele meio que queima a terra, ele transforma a terra em pedra, em brita, e ele sai dali pra caçar os malvados pela cidade. E aqui a gente tem a primeira cena que o motoqueiro vai salvar uma mulher que tá sofrendo um assalto, e ele usa o olhar da penitência, uma técnica extremamente braba e apelona que ele mata a vítima de acordo com os pecados dela. Ele meio que pega tu, olha tu, joga tu na parede e fala assim: Você tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. cara, é um conceito muito legal esse golpe aqui, tá ligado? Muito foda. Mas fica aqui o detalhe: esse golpe só vai te afetar se você tiver alma. O que será que ele quis dizer, hein? O dia então chega e o motoqueiro leva o Johnny para um cemitério, onde está aquele pacto das 1000 almas. E chegando lá, o Johnny encontra um coveiro que sabia muita coisa sobre isso. Para responder suas outras perguntas, ontem à noite foi real. Ele, além disso, explica sobre o Blackheart, fala que ele é um vilão com um design muito legal nos jogos da Marvel, tá ligado? Só que aqui ele virou o Edward do Crepúsculo. Só que, cara, o Johnny, ele lembra que ele deu um bolo na Roxanne, e aí ele vai atrás dela pra pedir desculpa, mas chegando lá, ela cobra uma explicação lá pro Johnny, e o Nicolas Cage arranja a melhor desculpa do mundo. Eu vendi minha alma pro demônio. Eu vou embora! Mas é que tá, lembra daquele bandido que o motoqueiro matou? Então, a polícia achou a placa de moto do Johnny Blaze na cena do crime. Então ela leva o Johnny Blaze pra passar a noite na cadeia. E aí, pô, o Johnny, ele implora pra polícia não prender ele na mesma sala que esse monte de pecador, mas a polícia deixa ele lá. E os caras simplesmente querem espancar o Johnny, tipo, do nada, velho. Um cara chega perto do Johnny e fala assim: Johnny, eu apostei todo o meu FGTS, meu 13º, que você ia morrer em um salto de motoca. Mas você não morreu, então agora você vai pagar. Que merda. O fato é, cara, que todo mundo lá se junta pra uma surra no Johnny. E a partir daqui, cara, a gente tem um combo de cenas muito maneiras. Cenas incríveis, cara, que é o motoqueiro se transformando lá e jogando todos os bandidos na puta que pariu. Aí ele mata todo mundo da cela. Ele aponta pra um garotinho e fala: não, você é inocente, você não deveria estar aqui. E aí ele sai da cela e ele derrete as grades. Esse momento da minha vida, chat, se chama felicidade. Né? Pra logo depois disso a moto dele via Bluetooth ir sozinha até o motoqueiro, cara. E aí, meu mano, ele sai da delegacia, a polícia vai atrás dele e ele dá dedo pra polícia.
Bom, muito bom. E tu pensa que acabou, meu mano? Não acabou não, tá ligado? Porque tem uma cena do motoqueiro escalando um prédio. O cara tá subindo o prédio de moto, cara, pelo amor de Deus. Aí a polícia vai lá, o motoqueiro ele pega a corrente dele e ele laça um helicóptero. E ele ainda solta um Iha! Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. E aí aparece lá o anjo do ar, que em teoria era pra ser um dos anjos mais poderosos, porque o Johnny não consegue tocar nele, né? Afinal ele é ar. Só que, cara, o motoqueiro ele é foda, porque ele taca fogo no ar, ele meio que faz uma combustão com o ar, tá ligado? E aí ele mata o anjo com apenas um ataque. E ele pula lá do prédio, tem uma câmera lenta, a corrente girando, e ele pega e joga a corrente no prédio e... Isso é bom demais. Daí, enfim, o Johnny cai do prédio e lá na Terra ele vê a Roxane. E aí, cara, ele fica todo tocado pela mulher lá. Só que quem é que tava vendo isso? O Blackheart. E aí, cara, o Blackheart, ele vai atrás da Roxane, que estava na casa do Johnny. Ele chega lá, mata o amigo gordinho do Johnny e o Johnny consegue chegar lá pra tentar salvar a Roxane. O Blackheart simplesmente ri da cara dele porque ele é um anjo sem alma. E um olhar da penitência não funciona nele. Ele então sequestra a Roxane e ele fala pro Johnny entregar o contrato pra ele. E aí, cara, o Johnny ele vai lá no coveiro desesperado implorar pelo contrato e o coveiro fala: "Ô, se tu entregar esse contrato aqui pro cara, ele vai transformar a Terra no inferno." E aí, cara, o Johnny ele solta a melhor frase de efeito possível. Ele pode ter a minha alma, mas não tem o meu espírito. O coveiro então reconhece que o Johnny é uma pessoa boa e que ele foi a única pessoa que fez esse pacto com o Mephisto para uma coisa nobre, que era salvar o pai. Então ele fala que ele é o motoqueiro mais forte que já existiu. E aí o coveiro dá a localização de onde o Blackheart tá e ele fala pro Johnny se apressar e que vai com o Johnny. E o Johnny pega e fala: como tu vai comigo, cara? Não tem como tu me acompanhar. E aí, meu mano, esse cabra se transforma no Cavaleiro Fantasma, que é uma caveira que pega fogo em um cavalo que pega fogo. O Johnny também se transforma no motoqueiro fantasma, olha pro cavaleiro e fala assim: That's right. Cara, é muito bom. É muito bom. Isso aqui é muito bom, cara. E beleza, né, cara? Eles chegam lá no destino e infelizmente essa cena aqui se interrompe da pior forma possível. E é o cavaleiro falando que só podia se transformar mais uma vez, que ele guardou essa transformação pra esse passeio. Não seria mais fácil de, sei lá, montar na garupa do motoqueiro e só se transformar quando chegasse lá pra eles darem cabo do Blackheart? É lamentável. Mas o fato é que o Johnny, ele chega lá, ele mata lá o último anjo, porque o motoqueiro, cara, ele é poucas ideias. E ele vai falar com o Blackheart, ele tenta negociar com o cara, só que o Blackheart tá poucas ideias. Ele falou: se tu não me der essa porra desse contrato aí, eu vou matar a Roxane. O Blackheart simplesmente esqueceu que o maior poder do motoqueiro é queimar a alma do pessoal, e ele chama essas almas aí pra dentro do corpo dele. Meu nome é Legião, mas nós somos idiotas! Cara, quando você se sentir idiota, lembra desse vilão aqui, cara. Porque é só ele chamar as almas pra dentro do corpo dele, beleza. Ele fica lá muito forte, fica muito poderoso. Mas ele morre com um ataque pro motoqueiro, cara. Há 1 hora atrás de filme, esse cara era imune ao poder do motoqueiro. E agora ele morreu pra esse mesmo poder do motoqueiro porque ele é um idiota. É uma completa idiotice, velho. É um idiota. Daí beleza, o Mephisto aparece lá, ele parabeniza o Johnny pela vitória, por ele ter matado o filho dele, né? Ele fala: ô Johnny, dá esse teu poder aí agora. Eu acho que tu não precisa mais dele não, o Blackheart já tá morto, né? E eu preciso desse poder aí pra dar pra uma nova pessoa. Quem está louco não fode, velho. E aí, cara, óbvio que o Johnny não entrega esse poder de mão beijada pro diabo. Ele fala assim: eu vou usar esse poder contra você, ô seu merda. Você tá pensando que escapou? 1 hora eu vou te achar, ô desgraçado. Achou que eu tava brincando? E aí Mephisto sai de lá assustado. Ele leva a Roxane no mesmo canto que ele abandonou ela no começo do filme, só pra fazer ela reviver um trauma. E o filme se encerra com o Nicolas Cage fazendo a cara do meme do The Rock olhando pra tela.
Motoqueiro Fantasma custou 110 milhões e arrecadou 245 milhões, então fez uma grana, mas ele não fez tanta grana. E as críticas não aprovaram tanto o filme, mas papo é, eu na real não sei porque a galera não gostou tanto desse filme aqui. Eu entendo que ele não é um dos melhores filmes já feitos, até porque esse filme aqui ele tem a Eva Mendes, né, que interpreta a Roxane, e nenhum filme que tem a Eva Mendes merece esse título de um dos melhores filmes já feitos. Mas esse filme aqui, ele tem muito esmero, cara. Ele tem uma trilha sonora muito boa do Christopher Young, ele tem um CGI bem competente do Motoqueiro Fantasma, tem cenas extremamente legais, cara. Cara, tem muita cena legal nesse filme aqui, cara. Então eu realmente não sei porque o filme não foi tão aclamado ou foi tão odiado. Eu entendo que o roteiro é um pouco ruim sim, esse plano do vilão não faz o menor sentido, mas cara, é um filme bom, é um filme nota 7 pra mim, que realmente vale a pena tu assistir, até porque o Motoqueiro, ele é muito maneiro. O filme ele deu um certo lucro e gerou uma continuação. E essa continuação a gente pode realmente discutir se é boa ou não. Mas o fato é que essa continuação continua tendo um Motoqueiro Fantasma, o que no mínimo vai transformar ela também num filme maneiro. Eu acho que eu tomei no... Então galera, em resumo é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o like e comenta aqui se você também acha o Motoqueiro Fantasma um personagem maneiro. Não se esquece de acompanhar nossas outras sagas. Tem Saga Pânico, Batman, Premonição, tem um monte de saga legal aqui pra tu acompanhar. Assim como a nossa playlist de resumindo filmes bons. Dito isso galera, muito obrigado pra quem tá se inscrevendo, deixando um like e comentando nos vídeos. Como diria aquele corvo do Pica-Pau, você é um amigo. Muito obrigado, amigo.